Vamos lá então, meus amigos. A gente está numa série falando sobre o livro de Marcos, olhando capítulo a capítulo ali a história que Marcos conta sobre Jesus, o evangelho de Jesus na perspectiva do livro de Marcos ali, do discípulo Marcos. E a gente deu uma pausa na semana passada, mas até então a gente tinha falado sobre 9 capítulos, né? Vários episódios que foram acontecendo ali na vida de Jesus ou naquela história ali dos discípulos e de como aquela região, né, Jerusalém, Judéia, Samaria, estava sendo transformada, impactada, porque um jovem agora, adulto, né, um tal de Jesus, que vem lá da cidade de Nazaré, começou a ensinar coisas com autoridade, coisas diferentes daquilo que era praticado. Ele começou a exercer milagres, poder, começou a transformar 2, 3 pãezinhos em milhares de pães e peixes, começou a andar sobre as águas, começou a curar as pessoas, começou a ser confrontado pelos líderes religiosos, ameaçado de morte, e tudo isso começou a fazer um movimento ali. E Jesus, ele vai, durante esses episódios, essa história dele, nos dando lições e pistas sobre como ele enxerga o reino e como deve ser vivido o reino de Deus. A gente vai percebendo ao longo da caminhada de Jesus, embates que ele tem com alguns líderes, confrontos ou milagres que ele faz, e nisso tudo ele despeja um pouco do conhecimento e da verdade sobre o reino, e a gente vai pegando essas lições. E hoje eu queria falar sobre casamento e crianças, no capítulo 10 de Marcos. Tu botou o título que eu passei? E não dá, né? Tá. É bem rápido. Não, é porque eu acho que é legal, eu pensei nele. Não queria perder. Para ficar ali de vez em quando, né? Você sabe quando, capítulo 10 então de Marcos, se você puder abrir. Mica, posso te pedir um copo de água? O Romildo já foi lá, me ajuda, Romildo, obrigado. Capítulo 10 de Marcos então, ok? Você sabe como hoje em dia a gente vê até nos filmes por aí, ou nas histórias, talvez você mesmo já viveu algo parecido com o que eu vou contar agora. Quando a gente pensa nos términos, alguém vai terminar, mas especialmente em novelinha, filmes, essas coisas assim, adolescentes, é comum o jovem falar assim, ou a moça falar, obrigado, Romildo. É comum o jovem falar assim, quando ele quer terminar, ele diz assim, não é você, sou eu. O problema, sabe? Não é nada com você, não é tua culpa, não é você, sou eu. Eu que estou numa fase diferente, eu que estou vivendo um momento que não encaixa agora e tal. É um jeito de amenizar a situação, né? Não é você, sou eu. E normalmente, claro, isso é falso, né? Uma forma de você tentar sair meio por cima sem jogar uma culpa na pessoa, né? Porque isso, você... Não, tá tudo bem, vamos terminar em amizade, né? Não tem nada a ver com você, não é você, sou eu. Mas às vezes isso é só da boca para fora. Agora, o casamento tem muito mais a ver mesmo, de fato, com Deus do que com a gente. Deus, ele pode de fato olhar para nós e falar assim, não é você, sou eu. Ou como eu escrevi, não é você, eu sou. Eu sou. É mais sobre mim mesmo o casamento. A instituição mais antiga que existe é a própria família. A gente poderia até olhar para Deus e a comunidade que é a Trindade. Mas a partir disso, o que foi criado antes de qualquer coisa foi uma família. É a instituição mais antiga que existe. Uma família. Deus criou o mundo já com a intenção de formar um casal que se reproduz, gera filhos, e é assim que a vida ela se perpetua. É assim que essa foi a ideia de Deus, é assim que as coisas funcionam. Além disso, a gente vai perceber outros propósitos na família, diversos, tem vários sentidos que a gente percebe na família, em Deus querer estabelecer essa relação familiar.
mas especialmente 2 se destacam aqui nesse capítulo 10 do livro de Marcos: o casamento e a infância. O casamento como a mais bela instituição, a mais bela ilustração, eu diria, apresentação da união de Jesus com o seu povo. E a infância como um modelo padrão do que se espera de alguém que deseja entrar no reino de Deus. Quando Deus cria todas as coisas e estabelece essa união, essa instituição chamada família, com diversos propósitos que podem ter, eu consigo perceber aqui no livro de Marcos, nesse capítulo, 2 aspectos bem importantes. Primeiro, no casamento, isso que é a mais bela ilustração da união de Cristo com a igreja. E a infância, como esse modelo padrão para todo aquele que quer entrar e alcançar o reino de Deus. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. E tudo que foi feito na criação tem um papel para cumprir esse propósito. Todas as coisas que Deus fez têm um papel para cumprir o propósito principal. E qual que é o propósito principal na criação, em tudo que Deus faz? A sua própria glória. Por isso, todo cristão precisa enxergar a família como um agente de propagação das verdades do reino. Nosso objetivo nessa manhã, eu quero te convidar a viver o casamento e a criação dos filhos, refletindo o reino de Deus. Ok? Vamos para o versículo 2 do capítulo 10. Vai acompanhando comigo aí. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Mais um daqueles embates que Jesus tem com alguns líderes religiosos. Jesus estava ali andando e aí alguns fariseus chegam para ele e falam: mestre, é permitido um homem se divorciar de sua mulher? Essa é a pergunta. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Bom, se você lembra o que aconteceu alguns capítulos atrás, João Batista, o primo de Jesus, tinha sido preso e morto justamente porque ele tinha atacado o casamento de Herodes, que era o rei da época. O Herodes, que era o rei da época, ele tinha casado com a sua cunhada, e aí João Batista, como um profeta, vai lá e acusa isso, esse casamento está errado. E aí João Batista é preso e passa algum tempo ele é morto. Então o assunto casamento e divórcio era um assunto que alguém já tinha morrido por isso. Será que a gente não consegue pegar Jesus falando alguma coisa errada sobre casamento e ele também é preso e morto? Porque não sei se você se lembra, mas alguns capítulos atrás, está escrito no livro que eles perceberam que Jesus estava tentando se fazer como Deus, que ele estava ganhando muita visibilidade, as pessoas estavam seguindo ele, isso poderia ser um problema para os líderes, e eles falaram: a gente precisa matar Jesus. Diz o texto, e eles começaram a tramar um jeito de matar Jesus. Então talvez essa poderia ser uma boa oportunidade, porque João Batista já foi morto por falar de casamento há poucos dias. Mestre, e aí? O que tu me diz, Jesus? Talvez essa possa ser uma boa ideia, talvez aqui ele caia. Mestre, o que tu me diz? É permitido a um homem se divorciar de sua mulher? E aí Jesus responde, no versículo 3, o que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse ir embora. E aqui, esse texto é um texto lá de Deuteronômio. Isso aqui era a lei do povo na época. Deuteronômio 24:1 diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora. Ou seja, eles tinham na lei deles uma brecha, um texto muito claro. Moisés tinha autorizado eles a entregar uma carta de divórcio que permitia com que essa mulher fosse embora. E o motivo para esse divórcio, para essa carta ser escrita, era um pouco subjetivo. Você concorda comigo? O que diz no texto? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos.
por ter ele achado coisa indecente nela. Eu consigo imaginar o coração de Moisés escrevendo isso. Ela foi indecente, traiu, fez alguma coisa séria. Está acontecendo aqui no povo, ela foi adorar outros deuses, foi virar idólatra, isso aqui atrapalhou. E o contexto que eles estavam vendo. E os anos foram passando, e os líderes religiosos começaram a ampliar os limites de não achar ela agradável aos olhos, ver indecência nela. E isso começou a tomar proporções absurdas. Não sei se você se lembra, mas quando eu falei sobre a impureza de lavar as mãos, quando Jesus ele é questionado também sobre lavar ou não as mãos, naquela época, se a mulher não lavasse as mãos, era um motivo de divórcio. O marido poderia falar, ela não lavou as mãos, e eu não quero mais casar com ela, porque isso é impuro. Está errado, está aqui a carta de divórcio. A verdade é que, por qualquer motivo, você poderia entregar, você poderia embrulhar com algum pacote, qualquer motivo para entregar essa carta de divórcio. Ela podia vir com algum embrulho ali, com alguma... porque isso aqui, achar algum jeitinho para dizer algo maior, mas no cerne da questão, qualquer motivo já servia para alguém dizer que a sua mulher era indecente, não era mais agradável aos olhos. Essa carta, no fim das contas, ela era mais para garantir a segurança da própria mulher. Porque o divórcio estava tão exacerbado e livre que qualquer homem poderia se livrar da sua mulher. Isso já estava automático. Um judeu, nessa época aqui, um fariseu, ele era contra a poligamia. Um fariseu dificilmente iria ser polígamo. Eles não acreditavam nisso. Mas eles não tinham as mulheres simultaneamente, mas eles trocavam muito rápido. Eles estavam casados aqui um tempo, não, achavam um motivo, trocava e pegava outra mulher. Achava um motivo, trocava e pegava outra mulher. E para essa mulher não ficar desamparada ou ser considerada até uma adúltera por não estar com o seu marido, esse dispositivo legal até ajudava a mulher a ter uma carta. Não, se você vai me mandar embora, então me manda com uma carta. Porque daí eu posso chegar para outro homem e falar, eu estou divorciada aqui, você pode casar comigo. Eu não sou uma mulher adúltera, eu não sou casada com outro cara, eu tenho a minha carta de divórcio. Você percebe que isso tudo já tinha virado uma bagunça. E aí Jesus olha para isso tudo e responde no versículo 5, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Jesus olha e fala assim, vocês perderam a noção do casamento, perderam a essência do casamento. Olha para essa instrução de Moisés e fala lá atrás, o que Moisés estava fazendo é tentando ajudar essa mulher que ia ficar totalmente desamparada, porque vocês estão destruindo a instituição casamento, achando que o casamento é algo que possa ser trocado. Essa dureza de coração, essa palavra é esclerocardia no grego. Eu lembro de ler isso aqui e falar, olha só que legal, esclerocardia. Esclero, travado, parado, duro, enrijecido, de esclerose, né? Do coração, uma cardia ali. Jesus ele falou, o coração de vocês não está nem batendo mais. Está morto, está enrijecido. Vocês não têm mais sensibilidade para nada. Às vezes eu escuto por aí as pessoas defendendo o casamento de antigamente. Não, porque lá atrás os casamentos funcionavam melhor. Agora virou tudo uma bagunça, as pessoas estão se separando por qualquer motivo. Agora? Jesus está falando isso aqui há quase 2000 anos atrás. De uma lei que foi escrita 1500 anos antes. A esclerocardia é um problema nosso, do ser humano. É um problema dos nossos dias. Que agora, com rede social, com a esquerda, ou com qualquer coisa que você possa colocar de desculpa, está pior. Não é verdade. Pior era aqui, pior era desde Adão. O pecado é severo contra a nossa natureza, contra a nossa humanidade. Ele destrói, corrompe 100% a nossa humanidade. Nessa época de Jesus, o divórcio era uma carta qualquer. Uma lei mal interpretada, uma lei antiga, de quase 2000 anos antes de Jesus, que já tinha sido escrita porque as pessoas estavam se separando a esmo, de qualquer maneira.
o propósito, assim como os nossos dias, mas não menos, o propósito original do casamento estava sendo ofuscado por egocentrismo. Porque eles queriam fazer o que eles queriam, o prazer, a busca incessante, esse hedonismo, né? Essa busca incessante por aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, o que é o melhor aos meus olhos. Isso tudo tinha ofuscado e deturpado já o casamento há muitos anos. Se tu pensa em desistir do casamento por motivos pessoais, presta bem atenção aqui, saiba que isso é dureza do teu coração, esclerocardia. Por isso que nós cogitamos abrir mão do casamento. O que tem te deixado insatisfeito no casamento? O que tem não te agradado? Você já pensou seriamente em desistir do casamento? Não, eu não acredito mais no casamento. Versículo 6, Jesus avança. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Veja, ele falou, né? Moisés deu a lei por causa da esclerocardia de vocês, por causa da dureza do coração. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E aqui eu queria que você prestasse bem atenção, porque tem uma chave, uma verdade bíblica transformadora. Jesus, ele aproveita a oportunidade que chegou para eles sobre falar sobre casamento e divórcio, essa lei pequenininha, e ele ataca o coração deles, mas ele entra nesse lugar para expandir o assunto e afirmar a razão da união entre um homem e uma mulher. Eles foram criados com sexos diferentes justamente para isso. É o que Jesus está dizendo. Ele olha para o texto e fala assim, de Gênesis, né? Lá no princípio, Deus criou homem e mulher. E aqui é a palavra macho e fêmea. Homem e mulher no sentido de macho e fêmea. Jesus olha para tudo isso, expande a verdade aqui, o conhecimento que ele vai despejar sobre nós, sobre o reino de Deus. E ele fala, na verdade, homem e mulher foram criados lá atrás, não foi ao acaso, não foi sem querer. Deus os criou macho e fêmea. Versículo 7. E é por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Ao criar homem e mulher, macho e fêmea, dois sexos diferentes, ao criar homem e mulher, macho e fêmea, Deus queria estabelecer uma nova camada de intimidade, a saber, o casamento. E o propósito em criar o ser humano, macho e fêmea, é justamente que eles se unissem no casamento. Eu não estou dizendo aqui que o propósito do ser humano é casar, não é isso. Existem outros chamados para isso, existem momentos, o pecado faz com que a gente não viva perfeitamente isso. Mas, além disso, o casamento não é uma obrigação para o ser humano. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que Deus criou macho e fêmea porque Ele queria que eles casassem. Macho e fêmea criassem o casamento. Ele poderia criar diferente, mas Ele cria justamente que fosse macho e fêmea, porque assim, dois sexos diferentes iria criar o casamento. Por isso, Deus criou macho e fêmea, para que eles se unissem, deixassem seu pai e sua mãe, ou seja, casassem, o homem se unisse à sua mulher. Percebe a ligação? Tu consegue colocar os dois versículos, 6 e 7? Não? Tudo bem. Percebe ali, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus criou homem e mulher por essa razão. Porque Deus criou homem e mulher, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Existe um porquê de Deus ter feito homem e mulher, macho e fêmea, porque Ele queria criar o casamento. Ele queria criar essa instituição, que só seria possível se Ele criasse macho e fêmea. Na criação de Deus, no propósito maior de Deus, Ele pensa em criar homem e mulher, por essa razão, homem e mulher vai deixar o pai e mãe, porque eles foram criados para isso. Homem e mulher, para se unirem. E para tanto, para isso acontecer, Ele mesmo é quem faz essa união acontecer. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu.
essa matemática estranha que Jesus traz, né? 1 mais 1 é igual a 1. É um milagre que acontece. Uma pessoa se une a outra pessoa e juntos eles formam uma pessoa. Quem faz isso acontecer é Deus. Deus é o autor do casamento e é Ele quem faz o casamento acontecer. O casamento não é uma instituição humana, não é um acordo humano, não é algo cultural que funciona para os nossos tempos, um processo econômico porque se une, um processo de segurança para as tribos e que vai evoluindo, um acordo social. Não é isso. O casamento foi criado por Deus, justamente Ele criou macho e fêmea pensando em criar o casamento. É por isso que Ele fez assim. E é Deus quem une um homem e uma mulher numa só pessoa, num casal, num novo homem e mulher, chamado ali, esse casamento. É Deus quem faz todos os casamentos. Sempre que acontece um casamento, isso é obra de Deus. Deus criou o casamento para isso. Ninguém tem poder para somar 1 mais 1 igual a 1. Deus faz isso. Como se fosse dois vasos de barro, e aí Deus vai e junta num. E eles já não são mais 2 vasos de barro, mas são um, porque Ele é o autor dos vasos de barro. Ele tem poder para unir e transformar isso. Mais tarde, Paulo ele aprofunda esse ensinamento e deixa claro que o propósito principal do casamento é apontar para a união de Jesus com a sua igreja. Efésios 5. Eu queria te convidar a abrir ou ler com a gente aí. Lucão, pode colocar, por favor. Efésios 5, a partir do 20, é um dos textos mais famosos sobre instruções sobre o casamento. E ele vai indo no 20, 21, 22, em direção ali. Eu não vou olhar para tudo isso, mas te convido a ter esse texto decora aí na tua cabeça, né? Homem e mulher. Mas o que eu queria ver é a partir do 31. Paulo diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe. Percebe? É o mesmo texto. Paulo agora puxa aquele texto lá. E Paulo diz, como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe. Isso aqui é Gênesis 2, tá? Esse texto que tanto Jesus citou, quanto Paulo está citando aqui, é Gênesis 2, é a origem da criação do mundo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Olha o 32. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Paulo ele olha para a gênese do casamento, para a criação do casamento, para o primeiro casal, e Jesus já tinha falado que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, para que eles pudessem criar um casamento, para que dessa maneira o casamento pudesse ser possível. Mas o casamento, Paulo vai ampliar e falar assim, o casamento ele diz a respeito da união de Cristo com a igreja. Olha o versículo 32, há uma verdade imensa revelada nessa passagem. O homem deixa o seu pai e sua mãe, ou seja, a criação do casamento. A passagem que ensina a criação do casamento, Paulo diz, tem uma verdade imensa revelada aqui. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Paulo acreditava que o propósito principal do casamento é apontar para a união de Cristo com o seu povo, com a sua igreja. Vamos lá. Deus já sabia de todas as coisas. O objetivo principal de tudo que Deus faz é o quê? Quem pode me dizer? Bem alto, corajoso. Deus faz tudo para a sua glória. Obrigado, irmã Karen. Isso tem que ser mais, tem que ressoar mais forte. Igual a gente sofreu ontem com o tricolor, daqueles gritos às vezes. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Deus já sabia de todas as coisas e tudo que Ele faz, o objetivo principal é para a sua glória. E Deus é mais glorificado quando o seu povo está satisfeito nele. Nessa união entre o povo de Deus e o próprio Deus, Deus é glorificado. Quando nós nos unimos com Ele, estamos satisfeitos com Ele. Por isso que Ele tem toda a obra de salvação. Deus é glorificado nessa união entre o povo dele e Jesus.
próprio Deus. Jesus é glorificado na união com a igreja, com o seu povo. União que acontece com contentamento e satisfação. União que exige sacrifício. União em que um tem que ceder para manter tudo aquilo unido. União que gera frutos. União que gera alegria e prazer. Tudo isso se parece com um casamento. Isso tudo era plano de Deus desde o princípio, antes da criação do mundo. Não é, veja bem, não é que Deus aproveitou o casamento para explicar a união de Cristo com a igreja. Ele criou o casamento para ilustrar isso. Percebe o que eu quero dizer, a diferença? Não é que Deus aproveita os mares, aproveita o sol, aproveita algo, aproveita o casamento para explicar algo, que é a união de Jesus conosco, com a igreja. Não é que Deus aproveita isso, Ele cria o casamento só para isso. Não só para isso, mas principalmente para isso. O primeiro objetivo de Deus é isso. Ele cria homem e mulher, macho e fêmea, porque Ele quer criar o casamento. E Ele cria o casamento porque Ele quer apresentar ao mundo a união entre Cristo e a igreja. O principal objetivo do casamento é esse. O propósito principal do teu casamento é apresentar ao mundo sobre a união de Cristo com a igreja. Versículo 10. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. O que acontece é que os discípulos perguntam: Jesus, fala mais sobre o que a gente estava conversando lá com os líderes religiosos. Eles chegam em casa, continuam perguntando sobre Jesus, e Jesus traz essa verdade. Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério, e vice-versa, a mulher também. E aqui eu não vou entrar nos detalhes de recasamento, porque isso vai exigir tempo, e eu não quero focar nisso agora. Isso é importante ser trabalhado também em aconselhamento. Os casos específicos que a gente pode sentar, olhar, as situações elas precisam ser cuidadas dessa maneira, com aconselhamento pastoral. Mas me parece, para você entender como eu leio esse texto, me parece que Jesus ele considera esse segundo casamento como um casamento, mesmo que tenha sido fruto do pecado, de um coração duro, porque ele já tinha falado isso. Quando alguém faz isso, é culpa do pecado, da dureza, da esclerocardia. Mas quando Jesus olha para esse novo casamento, ele considera como um casamento. E eu acredito que Deus espera que você decida viver corretamente o casamento a partir de onde você está, hoje, agora. A partir daqui, a expectativa que Deus tem para você é que você acerte a partir de hoje. Vários casos de divórcio eu já tive que lidar ao longo do ministério, né? E todos eles são destrutivos, trágicos. Desde o homem que traiu a vida inteira, o homem que ameaça de morte, a mulher que abandona a casa, o cara que não quer mais, o dinheiro não está ajustado mais, cada um está olhando de maneira diferente para o tempo, para os anseios profissionais, os filhos vão embora, e aí o elo que unia esse casal se desfaz. Vários divórcios eu já, infelizmente, tive que lidar, tratar e viver sobre isso. O meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, está nesse momento num processo de divórcio. E é sempre destrutivo. O divórcio, aos olhos de Deus, mas eu estou falando por experiência. Mas o que Jesus trata aqui é a radicalidade da destruição do divórcio. O divórcio é sempre destrutivo. É uma das maiores dores que pode existir. É essa vida que foi unida por Deus, porque é Ele quem faz isso, ser morta. O que Jesus ataca aqui é essa moda do divórcio, que já tinha 1.500 anos antes dele, na época dele, que já faz 2.000 anos isso acontecia, e que tem imperado até hoje, nos nossos dias, nos nossos ambientes religiosos. A naturalidade com que se aceita o divórcio, ainda com uma roupagem
cristã, inventando desculpas diversas para desistir, no fim das contas, do casamento. Pastores e líderes aprovando o divórcio como se fosse uma troca de emprego. É algo sério, mas assim, vamos considerar, vamos pensar sobre isso. Não, não é assim. Não é assim. O que Deus uniu, não separe o homem, é o que Jesus fala. Nós somos chamados a permanecer na aliança que Deus firmou. A palavra que Jesus tem para os casados é: continuem juntos. Existe sacrifício, existe dor, existe renúncia, existe cura, existe aprendizado, existe busca por ajuda. Tudo isso é justamente o que reflete a união de Jesus com a igreja, porque é com Ele que nós temos isso. É com Jesus que nós temos dor, sacrifício, aprendizado, abrir mão das coisas. E é quando a gente reflete isso numa vida a dois que a gente apresenta ao mundo o que Deus faz conosco. O casamento não é uma brincadeira. Deus criou o casamento para mostrar isso. E se a gente abre mão do casamento justamente pelos motivos que a gente deveria investir no casamento, que é o que Jesus faz com a gente está não só sendo um péssimo exemplo aqui, mas a gente está manchando para o mundo a ideia que Deus criou sobre o casamento. As pessoas me contam, às vezes, impressionadas sobre casais que se separaram, famosos. Ah, viu, tal pessoa se separou. E talvez quando eu falo isso, você lembra do teu casal famoso que se separou. Aquele que você acompanhava, que você sabe, cada faixa etária, cada grupo, né? Um ator, um cantor, sei lá. Ah, viu que essa pessoa se separou. Cara, impressionante, né? Parecia um casal tão lindo, uma coisa tão maravilhosa. Eu nunca me impressiono com isso. Esses famosos que se separam, um divórcio aconteceu. O que me impressiona não é a separação, mas é um homem e uma mulher permanecerem juntos 50 anos. Um homem e uma mulher permanecerem juntos décadas, a vida inteira, isso sim que me impressiona, porque toda a nossa natureza pecaminosa vai contra a instituição do casamento. O nosso pecado quer destruir o casamento. O diabo quer destruir o nosso casamento. Se você percebe no texto, você entende o que eu estou querendo mostrar, que Deus criou o casamento para, principalmente, acima de outras coisas, apresentar a união de Cristo com a sua igreja, qual você acha que deve ser o principal alvo do diabo, do Satanás? O casamento vai exigir tudo de você. Tudo. Eu sei disso porque exigiu tudo de Cristo. Tudo. Ele morreu. É isso que diz em Efésios. Ele entregou a vida dele para manter o casamento conosco. Vai exigir tudo de você. Está fácil o teu casamento? Está errado. Está com algum problema. Você não está vivendo o casamento. Vai exigir a tua, homem e mulher, vai exigir a tua vida. Você vai morrer para manter o teu casamento. Quanto que você tem morrido para manter o casamento? Você já considerou se separar? Se arrepende hoje mesmo. Hoje, aqui nesse lugar. Se arrepende, pede perdão para o teu marido, para a tua mulher. Abandona essa ideia. Versículo 13. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse... E aqui deixou... Que versão que está aí? Quando esse 14 diz o quê? Ficou indignado. Essa é a palavra mais forte para ira que a gente tem na língua grega. Nem quando Jesus vai lá e destrói vira as mesas, né, e acaba com aquela venda que acontecia no templo, a palavra é tão dura no original quanto essa aqui, se indignou. Ele ficou inflamado de raiva, é o que diz. É literalmente a vez que a Bíblia usa no Novo Testamento a palavra mais forte, intensa, para raiva sobre Jesus. É quando isso acontece. Ele se inflamou, ele ficou indignado e disse, imagino que num tom alto, deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças.
Logo após essa conversa que ele estava tendo lá com os fariseus primeiro, depois com os discípulos sobre casamento, Marcos ele insere, ele posiciona aqui essa interação que Jesus teve com as crianças. Jesus, os discípulos, as crianças, e isso com certeza é intencional. Ele olha para o casamento e depois olha para as crianças. E apesar dos discípulos tentarem afastar as crianças aqui, Jesus faz uma revelação cheia de ira e poderosa. Só participa do reino de Deus aqueles que forem como uma criança. Só vai participar do reino de Deus aquele que é como uma criança. Você já parou para pensar por que Deus criou as crianças? Às vezes a gente vai vivendo a vida, as coisas, e aceita o que está posto para nós, mas nem todos os seres vivos passam pela fase da infância. Existem bactérias que só se multiplicam, ou insetos que já nascem prontos, assim, já nascem adultos, de uma maneira, daria para dizer. Mas nós não, nós fomos criados por um processo que não é exclusivo, não é único. Existem outros processos e Deus poderia inventar outros infinitos processos, porque Ele criou todas as coisas. Mas Ele decidiu criar o ser humano passando por um momento chamado infância. Ser criança é intencional da parte de Deus. Assim como o casamento tem um propósito maior, as crianças também têm um propósito maior. Não é sem querer que Deus criou as crianças. Não é que Ele tinha que criar as crianças desse jeito. Não é um acaso essas coisas. Deus, Ele olha e tudo que Ele faz é com propósito. Assim como nós olhamos para o casamento, e Deus, antes disso, criou macho e fêmea para poder criar um casamento, e esse casamento poder servir um propósito maior, Deus cria a idade infantil, não por acaso, mas era intenção de Deus que nós pudéssemos ter um exemplo vivo, prático, visível, de uma postura correta em relação ao reino de Deus. Uau, isso é fantástico. Ele cria as crianças e fala assim: vocês precisam ver na prática. Assim como o mundo precisa ver no casamento de vocês o que Jesus faz com a igreja, vocês precisam ver como é alguém que entra no reino de Deus. As crianças, elas existem para mostrar ao mundo como nós devemos receber a Deus. Nós somos tão arrogantes às vezes e pensamos que já sabemos de tudo, que nós é que vamos liderar elas, que nós que entendemos tudo, que nós que precisamos incutir nelas tudo sobre Deus, como os discípulos estavam fazendo. Não tem espaço para criança aqui, não faz sentido as crianças estarem aqui, elas estão perdendo tempo, a gente está aqui fazendo uma revolução e tentando salvar Jerusalém, Judéia, Santa Cruz, ao redor. A criança, ela não é muito bem-vinda aqui, vai atrapalhar, e Jesus fala: ei, essa é a maior mentira que alguém poderia contar, porque se vocês não forem como essas crianças, isso é muito forte. No 15 ele diz: em verdade eu digo para vocês, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Agora perceba que crianças não são anjinhos. Não sei se você tem crianças, eu tenho 5. Para você que não sabe, a gente está grávido do 5º filho. Amém, é de celebrar mesmo, de celebrar. Amém, amém. Uma bênção, uma bênção. E irmãos, amigos da Monte Serra, não são anjinhos com auréolas, voadores, puros e perfeitos. São 5 seres totalmente maus. Crianças são totalmente más. Porque em pecados nós somos gerados, a Bíblia fala. A criança, ela vai sendo santificada, inclusive. Ela vai sendo aperfeiçoada pela palavra, por nós, por pais, pela igreja, pela comunidade, por Deus que interfere, mesmo que não haja ninguém que possa cuidar dela. Deus ama essa criança e vai agir, assim como Ele fez aqui. Quando as crianças tentam ser afastadas, o próprio Jesus vai correr atrás delas. Mas, veja, elas são aperfeiçoadas, são santificadas. Eu espero que um homem de 40 anos, de 60 anos, de 80 anos, seja bem mais maduro, bem mais santo, bem mais parecido com Jesus do que um bebê. Porque seria uma tragédia se esse bebê fosse mais puro, perfeito, santo, do que um homem
uma mulher adulta. As crianças, elas não são esses anjinhos, não. Elas são briguentas, são imaturas, fáceis de seduzir, de manipular, imprudentes, volúveis, dependentes. Às vezes elas são tímidas, fogem quando a gente quer ter alguma interação, teimosas, medrosas, desconhecem o mundo, desconfiadas. Elas não são exemplo de humildade, simplicidade. Muitas vezes são egoístas, vaidosas, caprichosas, insistem naquilo que elas acham que está certo, astutas, atrevidas e cruéis, machucam umas às outras. É sobre isso que Jesus está falando. Essas são as crianças ou tem crianças diferentes, em lugares diferentes? O que está acontecendo? As crianças, elas estão no começo. A criança não tem nada. A criança não te apresenta nada. A gente recebe coisas das crianças por misericórdia quase, por ser querido. Mas não tem nada que uma criança possa de fato me oferecer. Tudo que eu tenho, tudo que ela tem, eu que dou para ela. Essa é a postura que Jesus, que Deus espera que nós tenhamos para o reino de Deus. Eu sou isso aqui, Deus, eu sou uma criança. A gente brinca que o Pedro fala isso, eu sou uma criança. Eu sou uma criança, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Se tu não fizer algo para mim, eu vou morrer, Deus. A criança depende totalmente dos pais. E ela sabe que pode ir pedir para os pais a qualquer momento. Ela tem liberdade de depender de outra pessoa. A gente estava numa reunião, domingo passado, né? Estava o Tércio aqui, o Márcio, toda a equipe pastoral, a gente estava lá em casa. Aquela festa, mas também conversas sérias acontecendo, né? Conversas mais adultas, digamos assim. E aí, tinha uma hora que estava a roda assim, todo mundo falando umas coisas mais sérias e tal, e o Otto, acho que cortou todo mundo assim, eu estava falando com o Tércio, ele, pai, ficou de costas pro Tércio assim, o Tércio falando comigo, e ele, pai, não sei o que, falando qualquer coisa tola assim, né, boba, né, todo mundo teve que ficar quieto, né, tá, obrigado filho, agora deixa o papai continuar aqui. Ele não tem receio nenhum. Ele não imagina que por algum motivo eu poderia ignorar ele. Claro, eu poderia ser mau e fazer isso. E a gente pode ensinar mal às nossas crianças. Mas ela sabe que ela pode ter acesso direto ao pai, à mãe. Ela depende dele. No fim das contas, ela sabe que se ele não me salvar, se ele não me ajudar, para quem que eu vou ir? Isso lembra uma frase de alguém? Para onde eu vou, Jesus? Se só tu tem as palavras de vida eterna, o que mais eu posso fazer? A simplicidade, essa dependência, essa franqueza e fraqueza de uma criança é o único padrão para quem quer entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é dos adultos, dos que sabem, dos que já aprenderam a como fazer, a como ser crente, a como ser religioso, a como manipular a Bíblia, a como servir, a como fazer aquilo, a como ofertar, a como falar de Deus, a como viver o casamento. Não é desses o reino de Deus. Do reino de Deus é daqueles que falam, me ajuda, pai, me ajuda. Como que eu vivo hoje? Eu preciso da tua ajuda todos os dias. Qual foi a última vez que você aprendeu uma coisa real com uma criança? Que você sentou e prestou atenção naquele serzinho ali que foi criado por Deus nessa idade para apresentar para você e para mim e para o mundo inteiro o caminho da salvação. Vou além. Quando que você serviu a última vez uma criança? Quando que você gastou tempo? Felipe e Janine estão lá, gastando a vida deles pelas nossas crianças. Porque nós cremos que as crianças vão apresentar o caminho da salvação para o mundo. Os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos, as nossas crianças. Eu creio na palavra de Jesus. Você crê na palavra de Jesus? Amém? Jesus está falando que se a gente não olhar para essas crianças e imitar o jeito delas, a gente não vai entrar no reino de Deus. E aí você quer criar que criança? Que postura infantil você quer? A ruim, a mimada? A mal educada? Por que você não ajuda?
que você não ajuda? Vamos lá. Tem lugar para ajudar crianças. Aos pais e aqueles que têm acesso à educação de crianças. Você já encarou que na criação dos seus filhos, o objetivo principal não é só preparar eles para a fase adulta? Percebe como isso é um discurso tão comum nosso? Tem que preparar ele para a fase adulta, tem que preparar para ele poder... Não é o objetivo principal da criança, porque Deus criou a criança para outra coisa. O objetivo principal da criança é que ela apresente o caminho do reino de Deus. Por isso a gente tem que preparar a criança para ela apontar o caminho do reino de Deus para nós. A gente não tem que preparar a criança para o adulto, para a fase adulta. A gente tem que preparar ela para hoje, ela nos mostrar. A gente precisa olhar para as crianças, para então poder achar o caminho para o reino de Deus, precisamos colocar as crianças em evidência. Em evidência, não esconder como os discípulos estavam fazendo. Quanto tempo você tem gasto para apresentar crianças, os seus filhos, netos, sobrinhos, crianças perto de você, como modelos de infância? A gente vai ficar relegado aos modelos do mundo? Às, entre aspas, xuxas da vida? Aos modelos infantis, ao que a gente vê no YouTube? A gente vai deixar algo tão precioso, a fase infantil que Deus criou para apresentar o caminho aos céus, ao cuidado deles? Ou a gente vai botar em evidência crianças saudáveis? Assim como o casamento, você percebe que são dois temas do mesmo assunto aqui? Marcos pega o casamento e agora pega as crianças e fala, Deus criou as coisas com um propósito. Ele criou o casamento para apresentar algo, ele criou a infância para apresentar algo. E a gente vai omitir isso, esconder isso, ou ainda pior, deixar que outros modelos de casamento, outros modelos de criação de filhos sejam um exemplo. Não. Quando nós compreendemos verdadeiramente o propósito original de Deus para o casamento e para as crianças, somos confrontados a agir na contramão do que o mundo vem ensinando para a gente. Já não podemos mais encarar o casamento como algo volátil, passível de divórcio. Jesus não vai se separar da sua igreja, amém? E nosso papel é anunciar essa verdade através do casamento ao longo dos tempos. Da mesma maneira, a forma com que nós educamos as nossas crianças não pode perder de vista o aspecto profético que a idade infantil tem. É um aspecto profético, ela está profetizando, é esse o jeito que Deus espera que nós sejamos. O caminho mais curto para o céu reside na postura de uma criança. Não se separe, não afaste as crianças, não ensine errado sobre Deus. Não seja ingênuo ao pensar que as coisas têm só a ver com você. Não é você, sou eu. Ou melhor, não é você, eu sou. É sobre Ele. Um dia, eu e você, a gente vai estar diante do autor da vida e de todas as coisas. Um dia nós estaremos diante desse que criou macho e fêmea, criou o casamento, criou a idade infantil. A pergunta que fica para nós é, qual o propósito do teu casamento, da criação dos teus filhos, da forma com que você cuida das crianças ao teu redor? Queria te convidar a fechar os teus olhos e pensar sobre isso. Jesus, nós queremos viver o casamento, a educação, o contato com as crianças, a criação dos filhos e das crianças que estão perto de nós, de acordo com o propósito que o Senhor tem para isso, Deus. Fortalece homens e mulheres aqui, Deus. Aqueles que já estão casados, Deus. Fortalece eles, Deus. Enche de ânimo, enche de coragem, de força, Deus, e de fé, para que nós possamos olhar para o Senhor e ver a Tua obra em nós, e poder refletir o que o Senhor tem feito em nós. Que o nosso casamento possa mostrar para o mundo, Deus, a
tua relação com a gente, o teu amor, a tua bondade, Deus, para nós. Deus, que a nossa igreja aqui possa ser uma igreja de homens e mulheres com casamentos fortes, Deus. Eu sei que o mundo é cruel, eu sei que existe divórcio, separação, eu sei que existe abandono, traição, dor. Muitos aqui passaram por situações devastadoras no que tange a vida matrimonial, o casamento. Deus, isso tudo dói, com certeza. Mas nós queremos, Deus, nos levantar, nos erguer, um apoiando o outro, Deus. Fortalecer os nossos joelhos, olhando para o Senhor. Esse homem que está de pé nos ajudando a levantar. Esse noivo perfeito que entregou a sua vida para nós. Olhando para Ti, Jesus. Nós queremos apresentar para o mundo, mas para nossas famílias, para os nossos vizinhos, nossos trabalhos, para essa cidade aqui, para as pessoas que estão perto de nós, como é um casamento de acordo com aquilo que o Senhor sonha, de acordo com aquilo que o Senhor planeja, Deus. Deus, também eu peço em relação ao nosso olhar sobre as crianças, Deus. O diabo tem atacado o casamento e as crianças com tudo que ele tem, Deus, com tudo. Quantas vezes nós vemos o mundo atirando com o maior arsenal possível para afastar pais de filhos, avançar o crescimento das crianças, tornando elas cada vez mais velhas, adultas, roubando a infância de fato. Deus, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e de fato ele quer roubar essa época, essa idade, porque a infância tem um poder profético no mundo. E nós não queremos perder essa voz profética que reside nas crianças, nas idades infantis, Deus. Nós queremos ser ministrados por isso, Deus, aprender com isso, nos tornarmos humildes, rasgarmos o nosso orgulho, arrogância, e percebermos que nós somos como crianças. Deus, ajuda a gente a encontrar graça nisso tudo, porque conforme eu oro, eu sei do desafio, Deus, de manter crianças, de manter um casamento. Eu acredito que isso vai custar tudo de nós, Deus. Por nós não conseguiremos, Deus. Se precisarmos agir somente com as nossas forças, nós não conseguiremos. E é por isso que nós estamos aqui como igreja agora, fazendo esse compromisso, nos colocando na brecha, sendo desafiados a mudar posturas, fortalecer hábitos. Mas, Deus, acima de tudo, como crianças, Deus, estamos olhando para o Senhor, atravessando qualquer outro compromisso que o Senhor possa ter, puxando pela barra agora e dizendo: ei, Pai, tenha misericórdia de nós, da nossa igreja, olha aqui para Monte Serra e nos dá a graça de podermos viver aquilo que o Senhor quer, Deus. Por favor, derrama em nós. Tudo vem de Ti, tudo é Teu, tudo é para Ti, Deus. Nos abençoa, tenha misericórdia de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém.